Pessoal, eu estou fazendo aqui o flip-flop. Esse flip-flop aqui é com clock, é um flip-flop síncrono, né? Tá? Onde ele bloqueia as mudanças. Tá? Esse flip-flop tem esse comportamento de bloquear. Tá? Então, se eu fosse desenhar esse flip-flop, a gente vai ter que começar a desenhar essas linhas no tempo. Tanto o R, quanto o S, quanto o clock. Tá? Então, eu vou desenhar essas linhas aqui, só para a gente ver como é que essas linhas ficam ao longo do tempo. Então, eu vou ter aqui uma linha que eu vou chamar de clock. Deixa eu fazer essa linha aqui. Tá? Uma linha que eu vou chamar de... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou chamar essa linha aqui de clock. Então, essa linha vai mudando de verdadeiro para falso ao longo do tempo. Tá? Então, uma linha que intercala verdadeiro e falso. É uma linha de clock. O clock ele geralmente vai alternando isso aqui de maneira contínua ao longo do tempo, tá? Então isso aqui seria um pulso de clock. Então aqui a gente tem o clock, tá? E aí você tem os estados. Então essa aqui é a minha linha de clock. Tá, um pouquinho, não tá 100% reto, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho aqui. Deixa lá. Mas deu para entender a ideia, né? Eu tenho uma linha de baixo, que é o estado falso, tá? Então essa linha de baixo é o estado falso, tá? E a linha de cima é o estado verdadeiro. E o clock fica oscilando entre verdadeiro e falso. Então, deixa eu só ir ajustando aqui. O clock começa falso, muda para verdadeiro, muda para falso. Então o clock ele vai oscilando entre verdadeiro e falso. Basicamente é isso que o clock faz. Então nós temos aqui a linhazinha e temos essa oscilação aqui entre verdadeiro e falso. Então cada variável vai ter o seu significado aqui. Então esse aqui é o clockzinho de verdadeiro ou falso. E a gente tem aqui os estados. Vamos colocar aqui. Tem então esse aqui é o clock, né? Deixa eu colocar aqui. Essa primeira aqui é o clock ao longo do tempo. Essa primeira variável é o set. Vamos dizer que ela é o set. A próxima variável vai ser o reset. Reset. A próxima variável, deixa eu só voltar aqui. A próxima variável vai ser o Q. Não vou nem colocar o Q barrado, tá? Set, reset e aqui vai ser o Q. O Q começa num estado de incerteza, o Q começa num estado de erro, tá? Então, o Q começa num estado que não é nem verdadeiro nem falso, ele começa num estado aqui que é um estado de erro, tá? Ele começa num estado de incerteza. Então, começa num estado proibido, tá? Então tá aqui o nosso, deixa eu colocar ele só para dar uma reduzidinha aqui. Ele começa num estado proibido. Se eu der um pulso de set ou um pulso de reset, não vai acontecer nada. Então se eu vier aqui e der um pulso de set e o meu clock está em 0, não acontece nada. Tá? Então se eu fizer isso aqui não acontece nada. Se eu der um set ou se eu der um reset, um pulso de set ou um pulso de reset, não vai me acontecer absolutamente nada, porque o clock está em 0. Tá? Então, por enquanto não acontece nada. Tá? Agora, se eu dou um pulso de set no momento que o clock
está valendo 1, então nesse momento que eu dei o set e o clock está valendo 1, o meu Q, a partir de agora, o meu Q passa a valer 1. Tá? Então, vou pegar aqui o meu Q, que estava no estado de indeterminação, agora o meu Q passa a valer 1. Tá? Então, isso aqui acontece. Se eu dou um pulso, então meu Q está valendo 1. Se eu dou um pulso de set ou de reset aqui com o clock 0, acontece a mesma coisa. Não acontece nenhuma mudança de estado, nem o set, nem o reset. Agora, se eu dou um pulso de reset no momento que o meu clock está liberado, então nesse momento aqui, a minha variável vai passar. Então deixa eu continuar aqui. Estava valendo 1 e agora a minha variável passa a valer 0 porque eu dei um reset. Então ela passa a valer 1 aqui, aqui ela cai para 0. Tá? Então essas coisas podem acontecer. Deixa eu deixar aqui. Aí se eu dou um pulso de 7, o clock está em 1, eu dou um pulso de 7 e um pulso de reset ao mesmo tempo, a minha variável vai para 1, tá? Minha variável passa a valer 1, a variável passa a valer 1, e quando eu terminar quando elas voltarem para 0, eu volto para um estado de indeterminação, para um estado proibido. Eu não sei o que eu vou ter aqui. Aqui fica um estado cinza, tá? Um estado proibido. Ele volta ou indeterminado, tá? Então ele não tem nenhum valor nesse momento aqui. Então a gente vai começar a ver agora coisas com esse formato. Uma linha, tá? Isso aqui é o tempo que está passando e as variáveis mudando entre verdadeiro e falso. Então o tempo começa no 0, eu dou um set, eu dou um reset, o clock vai para 1, eu dou 7, o clock vai para 0, eu dou um reset, tá? Minha variável cai para 0, aí eu faço um estado proibido, e depois do estado proibido eu tenho uma indeterminação, e isso vai continuando. Então a gente vai ter essa forma de visualizar as variáveis, tá? As variáveis mudando entre verdadeiro e falso e uma linha do tempo correndo, tá? Então essa é a forma que eu tenho aqui de visualizar as minhas variáveis.